Mensagem para um dia melhor. Ali um dia conversando com o meu pai, eu perguntei para ele assim: pai, qual é o seu maior ídolo do esporte? Pelé? Zico? Maradona? O Alan Prost? O Guga? Enfim, entre tantas figuras incríveis, eu fui citando um monte de nomes. Entre tantas figuras incríveis de todos os esportes, quem foi para ele a pessoa que ele teve maior admiração? Ele parou um pouquinho, olhando para o nada assim como quem contempla alguma coisa, e começou a me contar uma história, a história de um cara. Meu pai me disse que por causa desse cara, todas as manhãs de domingo eram diferentes. As ruas estavam sempre vazias. O almoço sempre atrasava. E os jovens da época, que não perdiam uma festa sequer, ficavam até em casa, até mesmo nas madrugadas que tinham corrida de sábado para domingo, só para poder assistir a habilidade desse cara. Eu estava empolgado, ali escutando a história dele. E ele também se mostrou bastante empolgado, pois foram poucas as vezes que eu ouvi meu pai me contar histórias. E então meu pai me contou com todos os detalhes as façanhas daqueles domingos inesquecíveis. Ele vibrou ao lembrar da maior volta da história da Fórmula 1, com a pista molhada. Aquele carro branco e vermelho passou 4 carros em apenas uma volta e depois seguiu liderando até a bandeirada final. Era de arrepiar, disse ele. E para ser sincero, eu só de imaginar fiquei arrepiado. Então meu pai me contou do dia em que um leão inglês foi derrotado por apenas 14 décimos de segundo. Com os punhos cerrados, meu pai lembrou da agonia das últimas voltas, com seu ídolo tendo apenas a 6ª marcha para continuar a corrida e com um carro inferior aos outros. Mesmo assim, ele venceu pela primeira vez em Interlagos, São Paulo, o Grande Prêmio do Brasil. Meu pai me contou que a torcida invadiu a pista, queriam estar perto desse cara. Disse que nunca viu um carro de Fórmula 1 tão cheio de gente ao redor e imitou o gesto de Ayrton Senna levantando a taça com toda a dificuldade por conta do desgaste físico que estava. Eu me lembro de perguntar ao meu pai: pai, tudo isso só por causa de um piloto de Fórmula 1? Foi então que, emocionado, meu pai me disse assim: ele não era apenas um piloto de Fórmula 1, não. Ele era o que o povo brasileiro precisava e precisa até hoje. Ayrton Senna era um exemplo de força e determinação, de dedicação, de coragem e de muita fé em Deus. Ayrton Senna despertava em cada brasileiro a esperança e o orgulho de ser um brasileiro de corpo, alma e coração, principalmente quando ele ganhava e carregava a bandeira do Brasil na volta da vitória. Era lindo demais. Meu pai continuou a história, dizendo assim: sabe, filho, pilotos vêm e vão, assim como seus recordes feitos e conquistas. Os ídolos do esporte também envelhecem, são substituídos a cada geração, independente do esporte que representam, mas os mitos, como Ayrton Senna, são eternos. A história dele se confunde com a história do povo brasileiro, a história de um país. Assim foi Ayrton Senna. Tinha muito amor pelo que fazia e muito mais amor pelo seu povo. Criou o seu instituto, que até hoje ajuda crianças carentes. Ayrton Senna é mais que um piloto de Fórmula 1. Ele foi um exemplo de amor, de fé e dedicação em tudo que fez. E com as palavras dele, em uma entrevista para a televisão um dia, ele disse assim: seja você quem for, seja qual for a posição que você tenha na vida, de nível altíssimo ou de nível mais básico perante a sociedade, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e coragem. Faça tudo o que você fizer sempre com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.
de alguma maneira, você chega lá. O tricampeão de Fórmula 1 sofreu um acidente fatal em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino. No entanto, segue reverenciado até hoje por legiões de fãs de todas as gerações pelo mundo afora. São 30 anos sem essa emoção, sem essa inspiração, sem Ayrton Senna do Brasil. 1º de maio de 1994 vai ficar na nossa memória para sempre. Seu legado vai ficar na nossa memória para sempre. Ayrton Senna do Brasil.